A manhã de setembro chegou com o cheiro de café passado na cozinha e o barulho dos ônibus na Avenida Paulista. João Carlos ajustou o uniforme azul marinho da empresa de limpeza, onde trabalhava há 15 anos, e olhou pela janela do apartamento de 2 cômodos no conjunto habitacional José Bonifácio, zona leste de São Paulo. Sua esposa Mariana já havia saído para o trabalho na padaria do bairro, deixando apenas um bilhete grudado na geladeira. Tem café no fogão. Beijo. Aos 42 anos, João Carlos havia aprendido a encontrar dignidade no trabalho simples. Começava o expediente às 6 da manhã, limpando os escritórios de um prédio comercial no centro da cidade. O trajeto de ônibus durava 1h30, tempo suficiente para observar a cidade, acordando através das janelas embaçadas pelo vapor da respiração coletiva dos trabalhadores madrugadores. Naquela terça-feira, porém, algo diferente aguardava João Carlos no saguão do edifício onde trabalhava. Um menino, aparentemente com 8 ou 9 anos, estava sentado nos degraus da entrada, vestindo uma camiseta surrada e bermuda rasgada no joelho. Seus cabelos castanhos estavam despenteados e havia uma expressão de cansaço em seu rosto que não combinava com a idade. João Carlos se aproximou devagar, reconhecendo imediatamente os sinais da fome que ele mesmo conhecera na infância. O menino levantou os olhos quando percebeu a aproximação do homem de uniforme. "Eu tenho fome", disse o menino. As palavras saíram baixinho, mas carregadas de uma honestidade que atravessou João Carlos como uma lâmina. Ele olhou ao redor, verificando se havia mais alguém por perto, talvez um responsável pela criança. As ruas do centro começavam a ganhar movimento. Executivos caminhavam apressados com suas pastas. Vendedores ambulantes preparavam seus carrinhos, mas ninguém parecia notar o garoto sentado ali. João Carlos se agachou na altura do menino e perguntou seu nome. "Rafael", respondeu a criança, limpando o nariz com as costas da mão. João Carlos notou que as unhas do garoto estavam sujas e que havia pequenos machucados em seus braços, provavelmente de dormir ao relento. "O que você está fazendo aqui sozinho, Rafael?", perguntou João Carlos, tentando manter um tom suave para não assustar a criança. Rafael explicou, com a lógica direta das crianças, que sua mãe havia saído para trabalhar na madrugada, e ele acordou sozinho no pequeno barraco onde moravam, perto da linha do trem. Sentindo fome e não encontrando nada para comer, decidiu sair para procurar comida. Havia caminhado por horas até chegar ali, seguindo o movimento das pessoas que pareciam saber para onde estavam indo. João Carlos sentiu o peito apertar. Lembrou-se de sua própria infância no interior de Minas Gerais, quando às vezes ia para a escola sem tomar café da manhã, porque não havia nada em casa. Lembrou-se da sensação de fraqueza nas pernas, da dificuldade de se concentrar nas aulas, do jeito como outros colegas pareciam ter uma energia que ele não conseguia encontrar. Sem hesitar, João Carlos estendeu a mão para Rafael. "Vem comigo", disse ele. "Vamos encontrar alguma coisa para você comer." O menino aceitou a mão estendida com uma confiança que surpreendeu João Carlos. Juntos, caminharam até uma padaria próxima, onde João Carlos comprou um pão de açúcar e um copo de leite quente. Sentaram-se em um banco na calçada e João Carlos observou Rafael devorar o alimento com a urgência de quem não sabia quando seria a próxima refeição. Enquanto Rafael comia, João Carlos tentou entender melhor a situação. O menino contou que morava apenas com a mãe, Valdirene, que trabalhava como diarista em casas diferentes da cidade. Às vezes, ela conseguia trabalho, às vezes não. Quando não havia trabalho, também não havia comida. Rafael havia aprendido a não reclamar da fome, porque via que isso deixava a mãe ainda mais triste. João Carlos percebeu que precisava tomar uma decisão. Não podia simplesmente deixar Rafael na rua e seguir para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Ao mesmo tempo, sabia que sua própria situação financeira era apertada. O salário mal cobria as contas básicas do apartamento que dividia com Mariana. Decidiu levar Rafael consigo para o prédio onde trabalhava. Explicou ao garoto que ele teria que ficar quietinho enquanto João Carlos fazia a limpeza e que depois tentariam encontrar sua mãe. Rafael concordou, agradecido por não ter que ficar sozinho novamente. Durante todo o período da manhã, Rafael seguiu João Carlos pelos andares do edifício. O menino se mostrou curioso e prestativo, ajudando a carregar alguns materiais de limpeza,
e fazendo perguntas sobre o trabalho. João Carlos percebeu que Rafael era uma criança inteligente e esperta, que havia desenvolvido uma maturidade precoce devido às circunstâncias difíceis de sua vida. Por volta do meio-dia, João Carlos decidiu usar seu próprio dinheiro do almoço para comprar uma refeição para Rafael. Foram a um restaurante popular próximo ao prédio, onde por alguns reais era possível comer arroz, feijão, um pedaço de carne e salada. Rafael comeu com os olhos brilhando, agradecendo várias vezes entre uma garfada e outra. Durante o almoço, João Carlos contou para Rafael sobre sua própria vida. Falou sobre Mariana, sobre como haviam se conhecido na fábrica onde ela trabalhava antes de ir para a padaria. Contou sobre os sonhos que tinham de ter filhos, mas que os problemas financeiros e de saúde haviam tornado isso impossível. Rafael escutou atentamente, como se compreendesse instintivamente a tristeza por trás das palavras de João Carlos. A tarde transcorreu de forma semelhante à manhã. Rafael continuou acompanhando João Carlos, que começou a sentir uma estranha sensação de completude ao ter a companhia do menino. Havia algo na inocência e na gratidão de Rafael que tocava uma parte de João Carlos que ele não sabia que existia. Quando o expediente terminou, por volta das 3 da tarde, João Carlos enfrentou novamente o dilema de não saber o que fazer com Rafael. O menino havia mencionado que conhecia o caminho de volta para casa, mas João Carlos não se sentia confortável em deixá-lo partir sozinho pelas ruas da cidade. Decidiu acompanhar Rafael até onde ele morava. O trajeto incluiu 2 ônibus e uma caminhada de 20 minutos por ruas não asfaltadas, passando por um conjunto de barracos de madeira e alvenaria construídos irregularmente próximos à linha férrea. O local era conhecido na região como Vila Esperança, um dos muitos assentamentos precários que haviam crescido organicamente nos terrenos abandonados da Zona Leste. A casa de Rafael era um barraco de aproximadamente 20 metros quadrados, com paredes de madeira compensada e teto de telhas de amianto. Não havia sinal de Valdirene, sua mãe. Rafael explicou que ela costumava chegar apenas quando escurecia, e às vezes nem isso. João Carlos se sentiu inquieto ao deixar Rafael sozinho novamente naquele lugar. Olhou ao redor e notou que havia outras crianças brincando na rua de terra batida, algumas aparentando estar na mesma situação de abandono que Rafael. Mulheres conversavam nas portas de suas casas, olhando com curiosidade para o homem de uniforme que havia trazido o menino de volta. Uma senhora de aproximadamente 60 anos, chamada Dona Conceição, se aproximou e explicou que conhecia Rafael e sua mãe. Contou que Valdirene era uma boa pessoa, mas que havia se perdido depois que o pai de Rafael os abandonou. Começou a beber e a faltar no trabalho, o que tornou ainda mais difícil conseguir novas oportunidades de emprego. João Carlos agradeceu as informações e pediu para Dona Conceição cuidar de Rafael, até que a mãe voltasse. Deixou também alguns reais para que comprassem comida caso fosse necessário. Antes de partir, se agachou novamente na altura de Rafael e disse que tentaria voltar no dia seguinte para ver como ele estava. O caminho de volta para casa foi longo e pensativo. João Carlos não conseguia parar de pensar no menino, na fome que viu em seus olhos, na gratidão simples por um pão de açúcar. Chegou em casa já era noite, e Mariana o aguardava com o jantar pronto. Contou para ela sobre Rafael, sobre o dia que haviam passado juntos, sobre a situação em que o menino vivia. Mariana escutou em silêncio, reconhecendo no marido uma inquietação que ela própria sentia em relação às crianças abandonadas que via pelas ruas do bairro onde trabalhava. Na manhã seguinte, João Carlos acordou com Rafael em seus pensamentos. Durante todo o trajeto até o trabalho, se perguntou se o menino havia tido algo para comer, se havia conseguido dormir direito, se a mãe havia voltado para casa. A concentração no trabalho estava prejudicada pela preocupação. No horário do almoço, João Carlos decidiu ir até a Vila Esperança verificar como Rafael estava passando. Encontrou o menino brincando com outras crianças em um pequeno campo improvisado entre os barracos. Rafael correu ao seu encontro quando o viu, com um sorriso que iluminou toda a sua expressão. Valdirene estava em casa dessa vez. Era uma mulher de aproximadamente 30 anos, magra e com olheiras profundas. Vestia um vestido desbotado e tinha as mãos calejadas pelo trabalho doméstico.
Inicialmente desconfiada da presença de João Carlos, ela gradualmente se abriu quando percebeu a genuína preocupação dele com Rafael. Valdirene contou sua história entre lágrimas. Vinda do interior da Bahia, em busca de melhores oportunidades, chegou a São Paulo grávida e sozinha. Conseguiu trabalho como doméstica e criou Rafael sozinha durante os primeiros anos. No entanto, as dificuldades financeiras, a solidão e a pressão constante da sobrevivência a levaram ao alcoolismo. Perdera vários trabalhos por faltas e atrasos, e agora estava cada vez mais difícil encontrar pessoas que confiassem nela. João Carlos escutou sem julgar. Reconheceu na história de Valdirene os mesmos elementos de luta e desesperança que havia visto na vida de muitas pessoas ao longo de sua própria jornada. Propôs uma ideia. E se ele pudesse ajudar Valdirene a conseguir um novo trabalho, e em troca ela se comprometesse a cuidar melhor de Rafael? A proposta despertou uma fagulha de esperança nos olhos de Valdirene. João Carlos explicou que Mariana tinha contatos na padaria onde trabalhava, e que talvez houvesse oportunidade para alguém disposto a trabalhar duro e cumprir horários. Valdirene aceitou imediatamente, prometendo que faria qualquer coisa para dar uma vida melhor ao filho. Durante as semanas seguintes, João Carlos se tornou uma presença constante na vida de Rafael e Valdirene. Ajudou Valdirene a conseguir o emprego na padaria, acompanhou-a nos primeiros dias para garantir que tudo corresse bem e estabeleceu uma rotina de visitas para verificar como Rafael estava se desenvolvendo. O menino começou a frequentar a escola do bairro, algo que havia sido irregular devido à instabilidade de sua situação anterior. João Carlos o ajudava com as lições de casa durante suas visitas, descobrindo que Rafael tinha uma facilidade natural para a matemática e uma curiosidade insaciável sobre como as coisas funcionavam. Mariana também se envolveu na situação. Começou a levar roupas e sapatos que encontrava em promoção na padaria e, aos finais de semana, cozinhava refeições extras para dividir com Rafael e Valdirene. A casa que João Carlos e Mariana haviam construído apenas para dois começou a se expandir emocionalmente para acolher essa nova família que havia encontrado. A transformação em Rafael foi gradual, mas notável. O menino que havia sido encontrado faminto nos degraus de um edifício começou a ganhar peso e cor no rosto. Seus olhos perderam aquela expressão de cansaço precoce e ganharam o brilho natural da infância. Começou a sorrir mais, a fazer perguntas, a sonhar com o que queria ser quando crescesse. Valdirene também mudou. O trabalho regular na padaria trouxe não apenas estabilidade financeira, mas também um senso de propósito e dignidade que ela havia perdido. Parou de beber e começou a se interessar novamente por sua aparência e bem-estar. A relação com Rafael se fortaleceu e ela voltou a ser a mãe presente e carinhosa que havia sido antes das dificuldades. João Carlos descobriu em si mesmo uma capacidade de paternidade que não sabia que possuía. Cuidar de Rafael, mesmo que de forma não oficial, despertou instintos protetivos e educativos que preencheram um vazio em sua vida que ele nem sabia que existia. Mariana observava as mudanças no marido com ternura, percebendo como ele havia encontrado um novo sentido para sua existência. No entanto, nem tudo transcorria sem desafios. A situação irregular de moradia na Vila Esperança se tornou um problema quando a prefeitura anunciou planos de remoção dos barracos para a construção de um conjunto habitacional. Valdirene e Rafael estavam entre as famílias que teriam que deixar o local onde viviam. João Carlos e Mariana se mobilizaram para ajudar. Pesquisaram opções de moradia popular, acompanharam Valdirene nas reuniões com assistentes sociais e até mesmo consideraram a possibilidade de alugar um apartamento maior onde todos pudessem morar juntos. A ideia, embora financeiramente desafiadora, representava a formalização de uma família que já havia se formado emocionalmente. A solução veio através de um programa habitacional do governo estadual. Valdirene conseguiu se inscrever para um apartamento de 2 quartos em um conjunto habitacional na mesma região. O processo seria longo, mas havia esperança real de que ela e Rafael teriam uma moradia digna e definitiva. Enquanto aguardavam a resolução da questão habitacional, a rotina da família ampliada se estabeleceu de forma natural. Rafael passava as tardes na casa de João Carlos e Mariana depois da escola, fazendo lições de casa e ajudando nas tarefas domésticas. Aos finais de semana,
Todos se reuniam para almoços, que se estendiam pela tarde, conversando sobre planos futuros e compartilhando histórias do passado. João Carlos começou a ensinar Rafael sobre o trabalho que fazia, explicando a importância da responsabilidade e da dignidade em qualquer atividade profissional. O menino absorvia essas lições com seriedade, demonstrando um respeito precoce pelo esforço e pela honestidade. Mariana, por sua vez, ensinava Rafael sobre culinária e cuidados domésticos, preparando-o para se tornar um homem independente e responsável. A transformação não passou despercebida na vizinhança. Dona Conceição, que havia cuidado de Rafael na primeira noite, comentava com outras mulheres sobre como o menino havia mudado desde que João Carlos apareceu em sua vida. Outras famílias da Vila Esperança começaram a ver na história de Rafael uma possibilidade de esperança para seus próprios filhos. Valdirene se tornou uma espécie de exemplo na comunidade. Sua recuperação e estabilização inspiraram outras mulheres que passavam por dificuldades semelhantes. Ela começou a participar de grupos de apoio organizados pela igreja local e, eventualmente, se tornou uma líder informal, ajudando outras mães solteiras a encontrar trabalho e apoio emocional. O relacionamento entre João Carlos e Rafael evoluiu para algo que transcendia a simples ajuda assistencial. Havia uma conexão genuína entre eles, baseada no respeito mútuo e no afeto que havia crescido ao longo dos meses. Rafael começou a chamar João Carlos de seu João, com um carinho especial, e João Carlos sentia um orgulho paternal cada vez que via os progressos do menino na escola e na vida. Mariana observava essa relação se desenvolver com alegria, misturada a uma melancolia suave. Ela e João Carlos haviam desistido do sonho de ter filhos biológicos anos antes, depois de várias tentativas frustradas e tratamentos que não resultaram em gravidez. Ver o marido exercendo a paternidade com Rafael, ao mesmo tempo, curava uma ferida antiga e abria uma nova compreensão sobre os diferentes caminhos que o amor familiar pode tomar. Durante as noites, quando Rafael já havia voltado para casa com Valdirene, João Carlos e Mariana conversavam sobre o impacto que aquela situação havia trazido para suas vidas. Ambos concordavam que haviam encontrado em Rafael e Valdirene uma família que não sabiam que estavam procurando. A sensação de propósito e significado que isso trouxe para suas rotinas transformou completamente a qualidade de suas existências. Os meses passaram e Rafael continuou crescendo e se desenvolvendo. Suas notas na escola melhoraram consistentemente e ele começou a demonstrar interesse particular por ciências e tecnologia. João Carlos, percebendo esse talento, começou a pesquisar sobre cursos e oportunidades educacionais que poderiam ajudar Rafael a desenvolver seus potenciais. A aprovação para o apartamento do programa habitacional finalmente chegou. Valdirene e Rafael se mudariam para uma moradia digna e permanente, com 2 quartos, cozinha, sala e banheiro próprio. A notícia foi recebida com festa por toda a família ampliada, que organizou um churrasco comemorativo na Vila Esperança antes da mudança. O dia da mudança foi emocionante e melancólico ao mesmo tempo. João Carlos e Mariana ajudaram Valdirene e Rafael a transportar seus poucos pertences para o novo apartamento. O local era simples, mas limpo e seguro, representando um salto gigantesco na qualidade de vida que eles haviam conhecido até então. Rafael correu pelo apartamento vazio, explorando cada cômodo com a excitação natural das crianças diante de novidades. Pela primeira vez na vida, ele teria um quarto próprio, com uma cama de verdade, em vez de colchão no chão. Valdirene chorou de alegria ao ver a cozinha completa, com geladeira, fogão e armários, imaginando as refeições que poderia preparar para o filho naquele espaço. João Carlos sentiu uma mistura de alegria e apreensão. Por um lado, estava genuinamente feliz de ver Rafael e Valdirene conquistando melhores condições de vida. Por outro, temia que a distância física pudesse afetar a proximidade emocional que haviam construído ao longo dos meses. Suas preocupações se mostraram infundadas. Rafael continuou passando as tardes na casa de João Carlos e Mariana, agora chegando de ônibus do novo bairro. A rotina de estudos e conversas permaneceu inalterada, e nos finais de semana, todos ainda se reuniam para refeições e momentos de família. A nova estabilidade permitiu que Rafael se concentrasse ainda mais nos estudos.
Suas professoras comentavam sobre o progresso excepcional do menino, que havia se tornado um dos melhores alunos de sua turma. João Carlos se sentia orgulhoso a cada boletim que Rafael trazia para casa, como se fossem conquistas de um filho próprio. Valdirene também continuou prosperando. O trabalho na padaria se tornou permanente, e ela começou a fazer cursos noturnos de administração oferecidos por uma organização não governamental do bairro. Sonhava em um dia poder abrir seu próprio negócio, talvez uma pequena padaria ou confeitaria. A vida de João Carlos e Mariana havia ganhado uma riqueza emocional que eles não imaginavam possível. A casa que antes era silenciosa durante as tardes, agora ressoava com as perguntas curiosas de Rafael, suas gargalhadas durante os programas de televisão e suas histórias sobre os amigos da escola. A presença do menino trouxe uma energia jovem que rejuvenesceu o casal. Um dia, quase um ano depois do primeiro encontro nos degraus do edifício, Rafael chegou à casa de João Carlos com uma notícia especial. Havia sido selecionado para participar de um programa de iniciação científica destinado a estudantes com alto potencial acadêmico. O programa incluía aulas extras de matemática e ciências, visitas a laboratórios e universidades, e a possibilidade de desenvolver projetos de pesquisa simples. João Carlos ficou radiante com a notícia. Lembrou-se do menino faminto que havia encontrado meses antes e comparou com o jovem estudante confiante e ambicioso que Rafael havia se tornado. A transformação era quase milagrosa, resultado não apenas da estabilidade material, mas principalmente do amor e apoio emocional que ele havia recebido. Valdirene também estava transformada. A mulher derrotada e alcoólatra havia se tornado uma mãe presente e uma trabalhadora respeitada. Ela e Mariana haviam desenvolvido uma amizade sólida, baseada na experiência compartilhada de cuidar e se preocupar com Rafael. Frequentemente conversavam sobre os desafios da maternidade e os sonhos que tinham para o futuro do menino. O programa de iniciação científica abriu novos horizontes para Rafael. Ele começou a falar sobre universidade, sobre carreiras em engenharia ou medicina, sobre maneiras de usar o conhecimento para ajudar outras pessoas. João Carlos escutava esses planos com emoção, sabendo que ele havia desempenhado um papel fundamental em tornar esses sonhos possíveis. Durante uma das tardes de estudo, Rafael fez uma pergunta que tocou profundamente João Carlos. Perguntou se ele e Mariana gostariam de ser oficialmente seus padrinhos, não apenas no sentido religioso, mas no sentido de serem reconhecidos como sua segunda família. A pergunta era uma demonstração de maturidade emocional e uma expressão de gratidão que deixou João Carlos sem palavras por alguns momentos. A cerimônia de apadrinhamento foi realizada na igreja do bairro, onde Valdirene havia encontrado apoio nos grupos de recuperação. Foi um momento solene e emocionante, que formalizou os laços afetivos que já existiam entre as duas famílias. Rafael usava roupas novas que João Carlos e Mariana haviam comprado especialmente para a ocasião, e seu rosto irradiava felicidade e orgulho. Após a cerimônia, houve uma festa simples na casa de João Carlos e Mariana. Vizinhos, colegas de trabalho e membros da comunidade da Vila Esperança se reuniram para celebrar não apenas o apadrinhamento, mas também a jornada de transformação que todos haviam testemunhado. Dona Conceição esteve presente, emocionada ao ver como a história havia evoluído desde aquela primeira noite quando cuidou de Rafael. Os anos seguintes trouxeram novos desafios e conquistas. Rafael continuou se destacando academicamente, ganhando várias competições de ciências e matemática. João Carlos e Mariana o apoiaram em cada etapa, comparecendo a todas as cerimônias de premiação e vibrado com cada conquista como pais orgulhosos. Valdirene realizou seu sonho de abrir uma pequena confeitaria. Com a ajuda de um microcrédito e o apoio técnico de uma organização de fomento ao empreendedorismo, ela montou um negócio modesto, mas próspero. A confeitaria se tornou um ponto de encontro na comunidade, conhecida não apenas pelos doces saborosos, mas também pelo ambiente acolhedor e pelo exemplo de superação que Valdirene representava. João Carlos, inspirado pela transformação que havia testemunhado e protagonizado, começou a se envolver em trabalhos voluntários com crianças em situação de risco. Junto com Mariana, passou a visitar orfanatos e abrigos, compartilhando sua experiência e oferecendo apoio a outras crianças que precisavam de orientação e carinho.
A história de Rafael e sua família se tornou conhecida na região como um exemplo de como pequenos gestos de solidariedade podem gerar transformações profundas. João Carlos, frequentemente, era convidado para falar em eventos comunitários sobre a importância do envolvimento social e da responsabilidade coletiva em relação às crianças vulneráveis. Rafael, já adolescente, começou a retribuir o apoio que havia recebido. Passou a dar aulas de reforço para crianças mais novas em sua escola e se envolveu em projetos sociais no bairro. A consciência social que desenvolveu estava diretamente relacionada à experiência de ter sido ajudado em um momento crucial de sua vida. Em uma tarde de domingo, quase 5 anos após o primeiro encontro, a família ampliada se reuniu para comemorar o aniversário de 15 anos de Rafael. A festa foi realizada no novo apartamento de Valdirene, que havia sido reformado e decorado ao longo dos anos. O contraste com o barraco da Vila Esperança era impressionante. Durante a festa, Rafael fez um discurso improvisado, agradecendo a todos que haviam contribuído para sua jornada. Falou sobre a importância de não desistir dos sonhos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e sobre como o amor e o apoio das pessoas podem transformar completamente o curso de uma vida. João Carlos escutou o discurso com lágrimas nos olhos. Lembrou-se daquela manhã de setembro, 5 anos antes, quando encontrou um menino faminto sentado nos degraus de um edifício. Nunca poderia ter imaginado que aquele encontro casual mudaria não apenas a vida de Rafael, mas também a sua própria de forma tão profunda. A transformação havia sido mútua. Enquanto João Carlos ofereceu a Rafael estabilidade, educação e amor paternal, o menino trouxe para a vida de João Carlos um sentido de propósito e realização que ele não conhecia. A paternidade adotiva, embora não formalizada legalmente, havia preenchido um vazio emocional que existia há anos. Mariana também se sentia completa de uma maneira que nunca havia experimentado. Cuidar de Rafael havia despertado nela instintos maternais que ela pensava que nunca poderia exercer. A relação que desenvolveu com o menino era genuinamente maternal, baseada no amor incondicional e na dedicação total ao bem-estar dele. Valdirene olhava para o filho com orgulho e gratidão. Sabia que sem a intervenção de João Carlos naquele dia crucial, a história poderia ter tomado um rumo completamente diferente. Rafael poderia ter se perdido nas ruas, envolvido com drogas ou criminalidade, como acontecia com muitas crianças em situações similares. A festa continuou até tarde da noite, com conversas, músicas e muitas risadas. As crianças da vizinhança brincavam no pátio do conjunto habitacional, e os adultos compartilhavam histórias e planos futuros. Era uma celebração não apenas do aniversário de Rafael, mas da construção de uma comunidade baseada na solidariedade e no apoio mútuo. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, João Carlos, Mariana, Valdirene e Rafael ficaram juntos na sala do apartamento, conversando sobre memórias e perspectivas futuras. Rafael falou sobre seus planos de prestar vestibular para engenharia em uma universidade pública e sobre seu sonho de se tornar um profissional que pudesse contribuir para resolver problemas sociais através da tecnologia. João Carlos se sentia realizado de uma forma que transcendia qualquer conquista pessoal que havia experimentado antes. Ver Rafael crescer e se desenvolver, acompanhar suas conquistas acadêmicas e sua evolução como pessoa, eram fontes de satisfação mais profundas do que qualquer reconhecimento profissional ou material. A jornada que havia começado com uma frase simples, "Eu tenho fome", disse o menino, havia se transformado em uma história de amor familiar, crescimento pessoal e transformação social. O que poderia ter sido apenas um episódio isolado de caridade se tornou uma relação duradoura que mudou a vida de todos os envolvidos. Anos depois, quando Rafael já estava na universidade estudando engenharia civil, ele escreveu uma redação sobre sua experiência de vida para um concurso nacional de textos sobre superação. Na redação, ele descreveu como o encontro com João Carlos havia sido o ponto de virada que permitiu que ele descobrisse seu potencial e construísse uma vida digna. A redação de Rafael foi selecionada entre milhares de participantes e publicada em um livro sobre histórias inspiradoras brasileiras. O texto tocou milhares de leitores
e inspirou outras pessoas a se envolveram em ações de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade. João Carlos leu a redação do filho com emoção e orgulho. As palavras de Rafael capturavam não apenas sua própria jornada de superação, mas também o impacto transformador que pequenos gestos de solidariedade podem ter na vida das pessoas. A história havia se tornado maior do que eles imaginavam, inspirando outras famílias a abrirem seus corações para crianças que precisavam de apoio. A vida seguiu seu curso natural, com Rafael se formando na universidade e conseguindo um emprego em uma empresa de engenharia que trabalhava com projetos de habitação popular. Sua escolha profissional estava diretamente relacionada à experiência de vida que havia tido, e ele via seu trabalho como uma forma de retribuir à sociedade o apoio que havia recebido. Valdirene expandiu sua confeitaria e se tornou uma empresária respeitada na comunidade. Ela frequentemente contratava jovens em situação de risco, oferecendo-lhes a primeira oportunidade de trabalho formal e replicando em pequena escala o apoio que havia recebido anos antes. João Carlos e Mariana se tornaram avós adotivos quando Rafael se casou e teve filhos. Os netos trouxeram uma nova dimensão de alegria para suas vidas, completando um ciclo de amor familiar que havia começado de forma inesperada nos degraus de um edifício no centro de São Paulo. Em reuniões familiares, quando os netos perguntavam como a família havia se formado, Rafael sempre contava a história do dia em que conheceu João Carlos. Falava sobre a fome que sentia, sobre o medo de estar sozinho na cidade grande e sobre como um homem gentil havia estendido a mão para ajudá-lo. João Carlos escutava essas narrativas com a humildade de quem compreende que havia sido apenas um instrumento de uma transformação que dependeu principalmente da força e determinação de Rafael e Valdirene. Ele sabia que seu papel havia sido importante, mas que o sucesso da história dependeu da coragem de uma mãe em reconstruir sua vida e da inteligência e dedicação de um menino que soube aproveitar as oportunidades que recebeu. A história se tornou uma lenda familiar, transmitida de geração em geração, como um exemplo de como o amor pode superar as circunstâncias mais adversas. Cada vez que era contada, ela ganhava novos detalhes e significados, mas sempre preservava sua essência, a de um encontro casual que se transformou em uma família unida pelo afeto e pela solidariedade. Décadas depois, quando João Carlos já era um senhor idoso e Rafael um homem maduro e bem-sucedido, eles ainda se encontravam regularmente para almoços e conversas. A relação pai e filho, que havia nascido de forma espontânea, permaneceu sólida ao longo de todos os anos, resistindo às mudanças e desafios que a vida trouxe. Em uma dessas conversas, Rafael agradeceu novamente João Carlos por ter parado naquela manhã de setembro para ajudar um menino desconhecido. João Carlos respondeu, como sempre respondia, que havia sido Rafael quem havia transformado sua vida, trazendo um sentido e uma alegria que ele não sabia que estavam faltando. A simplicidade da frase que havia iniciado tudo. "Eu tenho fome", disse o menino. Contrastava com a complexidade e riqueza da vida que havia se construído a partir daquele momento. Era a prova de que as maiores transformações frequentemente começam com os gestos mais simples, realizados por pessoas comuns que escolhem responder ao sofrimento alheio com compaixão e generosidade.